Olá, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar nosso estudo da semana 8 de ciências, ok? Nessa semana a gente vai estudar um pouquinho, dar continuidade, né, aos nossos estudos sobre temperatura e calor. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a garrafa térmica, né, que é aquela garrafa que a gente utiliza para fazer café. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona. Então, o objetivo dessa semana, além de utilizar os conhecimentos da forma de propagação de calor, né, vou explicar também o princípio de funcionamento da garrafa térmica, ok? Tá tudo relacionado, né, com a transferência de calor. Primeiro, eu vou relembrar para vocês o que é calor e quais as formas de propagação de calor, tá? Então, primeira coisa, para a gente entender um pouco sobre o funcionamento da garrafa térmica, é necessário, né, que algumas condições que a física propõe sejam obedecidas. Nesse caso, as condições são as condições de transferência de calor, tá? Então, o que é calor? Só para relembrar. Calor é energia térmica em trânsito, que vai sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. E essa energia, como é uma energia em trânsito, quer dizer que ela se transfere entre os corpos mais quentes para os corpos mais frios. E essa transferência pode acontecer de três formas, tá? Condução, convecção e irradiação, tá bom? Então, quando a gente faz uma garrafa térmica, ela obedece a alguns conceitos físicos, né? Para que os líquidos que sejam colocados lá dentro sejam conservados, tanto frios quanto quentes. Isso acontece, gente, porque a garrafa ela é toda produzida para que isso aconteça. Vocês já observaram que a garrafa ela tem no seu interior as paredes espelhadas? Tá? Isso acontece, gente, para evitar a troca de calor, ou seja, para evitar que um líquido quente perca calor para o ambiente ou um líquido frio receba calor do ambiente. Outra coisa também, gente, acontece porque as paredes da garrafa, elas são separadas e entre elas existe um vácuo, ou seja, um espaço vazio. Isso para evitar que ocorra transferência de calor também. A tampa da garrafa também é muito importante, né? Ela é aquele sistema de abre e fecha, ele é produzido de forma para evitar que ocorra troca de calor entre o meio e o interior da garrafa. Por isso que quando a gente fecha a garrafa, a gente veda a garrafa, impedindo assim que um líquido quente perca calor para o ambiente, esfrie, e o líquido frio, né, receba calor do ambiente e aqueça. Então, o funcionamento de uma garrafa térmica, que é a nossa garrafa de café na nossa casa, ou que a gente usa para colocar líquidos gelados, ele é produzido obedecendo às regras de transferência de calor. Então, o objetivo da produção da garrafa térmica é evitar trocas de calor entre os líquidos que são colocados lá dentro e o meio, né? O meio externo, ou seja, a parte externa. Né? Daí o fato, por exemplo, da garrafa ter as paredes espelhadas. Se vocês não observaram, observe a garrafa da casa de vocês, né? Com muito cuidado para não quebrar, tá? Lá dentro dela, ela tem as paredes espelhadas. Isso é para que não ocorra troca de calor, não ocorra transferência de calor entre o interior da garrafa e a parte externa. Por isso que a garrafa consegue conservar, por exemplo, o café que a mamãe de vocês fazem uma boa parte do dia, porque as paredes espelhadas dela evitam a troca de calor entre o café e o meio ambiente, ok? Então, para vocês verem, gente, como que muitos conceitos, ou a maioria dos conceitos que nós estudamos em sala de aula, são aplicados no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não sabe, tá bom? Então, por hoje é só. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.